Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, a depender do horário que estejam vendo, assistindo a este vídeo. Quero relembrar que eu estou aqui para tentar compartilhar principalmente conhecimento, mas também aprendizado, essa troca com todos, falando sobre direito do trabalho, sobre os aspectos do dia a dia do direito do trabalho, seja sobre a ótica do empregado, seja sobre a ótica do empregador, das empresas, em um momento que todo mundo está querendo muita informação, está ávido por informação, e a gente visa justamente combater a desinformação. E sem muito rodeio, eu quero hoje trazer aqui para vocês uma questão que está voltando à tona, e eu digo voltando à tona justamente porque não tem nada novo, não surgiu nenhuma nova lei, nenhum novo ato, nenhuma nova norma, mas muitos clientes têm me procurado sobre esse tema, muitas pessoas têm me indagado sobre esse tema, e eu falo, pessoal, não tem nada novo. E quando eu falo em nada novo, eu quero falar para vocês que eu quero abordar a terceirização, principalmente sob a ótica da chamada pejotização, em especial a necessidade de algumas pessoas, de algumas empresas, ou mesmo algo que se vende no sentido de que as pessoas podem abrir uma PJ, podem abrir uma pessoa jurídica, podem abrir até mesmo uma MEI, né? A microempresa, ao microempreendedor individual, no intuito de prestar serviço a uma empresa sem vínculo empregatício. Pessoal, eu trago esse tema, eu trago para conversar com vocês, justamente quando eu falo que voltou, é porque muito se falou sobre isso lá em 2017. A chamada Lei da Reforma Trabalhista, lá no final de 2017, que ela entrou em vigor, não foi nem somente a lei da reforma trabalhista, mas também outras legislações que na época, até antes mesmo dessa lei geral maior, que mudou muitos direitos trabalhistas, nós tínhamos uma discussão sobre a possibilidade de terceirização de atividade fim. O que significa dizer isso de uma forma muito simples e rápida? A terceirização é justamente quando você quer intermediar a prestação de um serviço por uma empresa interposta, ou seja, você vai contratar uma empresa para prestar determinados serviços para a sua empresa. Isso seria, a grosso modo, uma terceirização. Até 2017, até a lei da reforma trabalhista, até mesmo antes, nós tínhamos uma diferenciação trazida pela jurisprudência, uma súmula do TST, a súmula 331, que dizia para a gente, trouxe a grande discussão de dizer o seguinte: não pode terceirização de atividade fim e só pode terceirização de atividade meio. Mais uma vez, porque meu propósito aqui não é me aprofundar nas matérias, mas trazer somente informação. Obviamente que eu estou aberto a dúvidas, podem me mandar dúvidas pelo direct, podem responder, estou sempre aberto a tirar dúvidas, beleza? Até mesmo fazer novos vídeos. Mas a terceirização da atividade fim de uma empresa, seria aquilo que seria imprescindível para a empresa funcionar. Enquanto, por outro lado, a atividade meio seriam todas as atividades periféricas, que a empresa não dependeria, e aí, sem entrar muito em nuances, mas obviamente toda empresa, por exemplo, vou trazer um exemplo, toda empresa depende de uma limpeza, mas ela não depende da limpeza para sobreviver, para prestar a sua atividade fim, o seu objeto ou objetivo, a depender, social, aquilo que está lá na atividade principal perante o CNPJ. Bom, por conta dessa distinção e o que nós tínhamos até 2017, com a mudança trazida pela lei da reforma trabalhista, inclusive a lei 13.429, nós tivemos justamente a possibilidade, a permissão por lei de se fazer terceirização de atividade fim. E naquele momento, eu vou só fazer um parênteses aqui para citar, algumas pessoas sequer sabem isso, como eu acabei de falar, a proibição da terceirização de atividade fim é algo que estava na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. E logo quando teve essa discussão trazida pela nova lei, e aí vou voltar para a lei da reforma trabalhista, permitindo a terceirização de atividade fim, o Supremo Tribunal Federal foi discutir a matéria sobre a égide da constitucionalidade
E ele disse muito mais. Foi fixada, inclusive, uma tese de repercussão geral, no sentido de dizer que é constitucional a terceirização de atividade fim e sequer dependia da nova lei. Até mesmo a prestação de serviços anterior à lei da reforma trabalhista já comportava a terceirização de atividade fim, ou seja, tem uma pá de cal nisso daí, não tem nem discussão, cabe terceirização de atividade fim. E aí, naquele tempo, em 2017, muitos, eu vou falar contadores, mas generalizando, porque também muitos advogados partiram para uma premissa de indicar, de orientar os seus consultantes, né, as empresas, de que eles poderiam passar a contratar qualquer tipo de empresa. Inclusive no sentido de pegar os seus funcionários, obrigá-los a abrir uma PJ, uma pessoa jurídica, e contratar o serviço deles, para fugir dos encargos sociais, para fugir dos encargos trabalhistas, justamente para tentar diminuir custos. Pessoal, o grande X da questão, eu vi muita gente cometendo erros, eu tive que assessorar, tive que ouvir cliente discordando de mim, no sentido de tentar dizer para eles o seguinte: não, a reforma trabalhista, a possibilidade de terceirização de atividade fim, em momento algum trouxe qualquer mudança a esse cenário, por uma questão muito principal. Os requisitos do vínculo de emprego não foram modificados. Está lá a necessidade de ter subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Tem outros como pessoa física, alteridade, que aqui não comporta eu falar. Mas o principal para o nosso caso, subordinação e pessoalidade. Se você faz com que o seu funcionário ele simplesmente abra uma MEI para prestar serviços, se ele abre uma pessoa jurídica para prestar serviços, se tiver os requisitos do vínculo de emprego, os elementos de subordinação jurídica, aquele poder diretivo do empregador, a grosso modo falando, aquele que manda o que o cara vai fazer. Uma subordinação direta jurídica. Não estou falando de uma subordinação de prestação de serviço, estou falando como empregador de fato. E também a pessoalidade. Porque esse cara que vai abrir a MEI, essa pessoa que vai abrir a pessoa jurídica, o empregador quer que seja ela que tem que prestar serviço. E é isso que faz toda a diferença, justamente no sentido de que teremos a configuração do vínculo de emprego. Os outros requisitos estão configurados. Onerosidade, porque tem pagamento. Habitualidade, porque é um trabalho que demanda uma continuidade. Não vou também entrar aqui nos pormenores dos requisitos. Mas é isso, pessoal. Já estou me estendendo no vídeo. Mais um vídeo para o IGTV, um vídeo curto. Sempre vou estar falando aqui no máximo em 10 minutos, falando sobre temas diversos. Hoje falando sobre essa questão da terceirização versus pejotização, essa ideia de que se pode abrir uma empresa, fazer com que o seu funcionário ou contratar uma espécie de funcionário por meio de uma pessoa jurídica, como se isso fosse livrar as empresas dos custos operacionais de manter o empregado, principalmente os custos trabalhistas e os custos tributários dessa relação de emprego. Se a pessoa abre e tem a caracterização do requisito do vínculo de emprego, se é pura e simplesmente essa necessidade de fugir dos encargos, não caiam nessa cilada. Nem você como empregador, nem você enquanto empregado, justamente porque teremos o vínculo de emprego reconhecido, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Aberto aqui a qualquer tipo de dúvida, mandem para mim e até o próximo vídeo.